Oi, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Clínica Diversas, módulo 3, e o nosso tema de hoje é centro cirúrgico. O que é cirurgia ou operação? Cirurgia ou operação é o tratamento de doença, lesão ou deformidade externa e ou interna, com o objetivo de reparar, corrigir ou avaliar um problema físico. É realizada na sala de cirurgia do hospital e em ambulatório ou consultório, quando o procedimento for considerado simples. Gente, dependendo do risco de vida, a cirurgia pode ser de emergência, urgência, programada ou opcional. Por exemplo, nos casos de hemorragia interna, a cirurgia é sempre de emergência, pois deve ser realizada sem demora. No abdômen agudo, o tratamento cirúrgico é de urgência, por requerer pronta atenção. Pode-se, entretanto, aguardar algumas horas para melhor avaliação do cliente ou paciente. As cirurgias programadas ou eletivas, como no caso de varizes de membros inferiores, são realizadas com data pré-fixada, enquanto que a maioria das cirurgias plásticas são optativas por serem de preferência pessoal do cliente. A cirurgia também é classificada de acordo com a finalidade. Exemplos: diagnóstica ou exploratória, quando utilizada para se visualizar as partes internas e ou realizar biópsias. O exemplo é a laparotomia exploradora. A curativa, quando se corrige alterações orgânicas retiradas da amígdala inflamada. A reparadora, quando dá reparação de múltiplos ferimentos, enxerto de pele. Reconstrutora ou cosmética, quando se processa uma reconstituição. A plástica, para modelar ou melhorar o nariz, por exemplo. A paliativa, quando se necessita corrigir algum problema, aliviando os sintomas da enfermidade, não havendo cura. Abertura de orifício artificial para a saída de fezes sem ressecção de tumor intestinal, por exemplo. Gente, o atendimento do cliente cirúrgico é feito por um conjunto de setores interligados, como pronto-socorro, ambulatório, a enfermaria clínica ou cirúrgica e o próprio centro cirúrgico. E a recuperação pós-anestésica, que é a RPA. Todos estes setores devem ter um objetivo comum: proporcionar uma experiência menos traumática possível e promover uma recuperação rápida e segura ao cliente ou paciente. O ambulatório ou pronto-socorro realiza a anamnese, o exame físico, a prescrição do tratamento clínico ou cirúrgico e os exames diagnósticos. A decisão pela cirurgia muitas vezes é tomada quando o tratamento clínico não surtiu o efeito desejado. O cliente pode ser internado 1 ou 2 dias antes da cirurgia ou no mesmo dia, dependendo do tipo de preparo que a mesma requer. O cliente do pronto-socorro é diretamente encaminhado ao centro cirúrgico, devido ao caráter, geralmente de emergência, do ato cirúrgico. O centro cirúrgico é o setor destinado às intervenções cirúrgicas e deve possuir a recuperação pós-anestésica para prestar assistência pós-operatória imediata. Após a recuperação anestésica, o cliente é encaminhado à unidade de internação, onde receberá os cuidados pós-operatórios que visam prevenir a ocorrência de complicações. Enquanto a classificação da cirurgia por potencial de contaminação, o número de micro-organismos presentes no tecido a ser operado determinará o potencial de contaminação da ferida cirúrgica. Essa portaria é do número 2616/98, de 12/5/98, que foi preconizado pelo Ministério da Saúde. As cirurgias são classificadas em limpas, que são realizadas em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, na ausência de processo infeccioso local, sem penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário,
em condições ideais de sala de cirurgia. O exemplo é a cirurgia de ovário. E potencialmente contaminadas, realizadas em tecidos de difícil descontaminação, na ausência da supuração local, com penetração dos tratos digestório, respiratório ou urinário, sem contaminação significativa. O exemplo é a redução da fratura exposta. E as contaminadas, realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, de difícil descontaminação, com o processo inflamatório, mas sem supuração. O exemplo, apendicite supurada. As infectadas, realizadas em tecidos com supuração local, tecido necróticos, feridas traumáticas, sujas. O exemplo é a cirurgia do reto e ânus com pus. Agora, gente, vamos conhecer algumas nomenclaturas. Ou seja, o que é a nomenclatura ou terminologia cirúrgica? É o conjunto de termos usados para indicar o procedimento cirúrgico. O nome da cirurgia é composto pela raiz, que identifica a parte do corpo a ser submetida à cirurgia, somada ao prefixo ou ao sufixo. Alguns exemplos de raiz: anjo, vasos sanguíneos, a flebo, que é a veia, a traco, a traqueia, o rino, que é o nariz, o oto, o ouvido, o oftalmo, olhos, o íster, que é o útero, a láparo, parede abdominal e orto, testículo e assim sucessivamente. E como é a estrutura do centro cirúrgico? A estrutura da unidade do centro cirúrgico destina-se às atividades cirúrgicas de recuperação anestésica, sendo considerada área crítica no hospital, por ser um ambiente onde se realizam procedimentos de risco e que possui clientes com sistema de defesa deficiente e maior risco de infecção. E como é composta a equipe do centro cirúrgico? É composta por anestesistas, cirurgiões, instrumentador cirúrgico, enfermeiro, técnico auxiliar de enfermagem, podendo ou não integrar a equipe, o instrumentador cirúrgico e o auxiliar administrativo. Gente, para prevenir a infecção e propiciar conforto e segurança ao cliente, a equipe cirúrgica, a planta física e a dinâmica de funcionamento possuem características especiais. Assim, o centro cirúrgico, ou CC, deve estar localizado em área livre de trânsito de pessoas e de materiais. Por quê? Para não ter uma infecção hospitalar, ok? Isso é assunto das nossas próximas aulas. Aqui temos uma estrutura física, como deve ser cada parte do centro cirúrgico, como vocês podem ver separadamente. Devido ao seu risco, esta unidade é dividida em áreas. São elas: não restrita. As áreas de circulação livre são consideradas áreas não restritas e compreendem os vestiários, corredor de entrada para os clientes e funcionários e sala de espera de acompanhantes. O vestiário, localizado na entrada do CC, ou seja, centro cirúrgico, é a área onde todos devem colocar o uniforme privativo, calça comprida, túnica, gorro, máscara e propés. Semi-restritas. Nessas áreas podem haver circulação tanto do pessoal como de equipamentos, sem, contudo, provocarem interferência nas rotinas de controle e manutenção da asepsia. Como exemplos, temos as salas de guarda de material administrativa de estar para os funcionários, copa e expurgo. A área de expurgo pode ser a mesma da central de material esterilizado e destina-se a receber e lavar os materiais utilizados nas cirurgias. Bem, aqui temos a imagem do expurgo, que é a figura 1, e a sala de guarda de material, que é a figura 2. A restrita, o corredor interno, as áreas de escovação das mãos e a sala de operação, SO, são consideradas áreas restritas dentro do centro cirúrgico. Para evitar infecção operatória, limita-se à circulação de pessoal, equipamentos e material. Como deve ser o centro cirúrgico?
O centro cirúrgico ou sala de cirurgia ou operação deve ter cantos arredondados para facilitar a limpeza, as paredes, o piso e as portas devem ser laváveis e de cor neutra e fosca. O piso, particularmente, deve ser de material condutivo, ou seja, de proteção contra descarga de eletricidade estática. As tomadas devem possuir sistema de aterramento para prevenir choque elétrico e estar situadas a 1,5 metros do piso. As portas devem ter visor e tamanho que permitam a passagem de macas, camas e equipamentos cirúrgicos. As janelas devem ter vidro fosco, teladas e fechadas quando houver sistema de ar-condicionado. E a iluminação do campo operatório ocorre através de foco central ou fixo e, quando necessário, também pelo foco móvel ou auxiliar. E aonde deve estar ou ficar o lavabo? O lavabo localiza-se em uma área ao lado da sala de operação, SO, e é o local onde a equipe cirúrgica faz a desgermação das mãos e antebraços, com o uso de substâncias desgermantes antissépticas, com a ação mecânica da escovação. As torneiras do lavabo devem abrir e fechar automaticamente ou através do uso de pedais, para evitar o contato das mãos. A qualidade do ar do centro cirúrgico é motivo de muito estudo, sendo que o ar-condicionado muitas vezes é fonte de contaminação, caso não haja rigoroso controle de filtros e de sua instalação. Os propés são os protetores dos sapatos para serem usados em ambientes semi-restritos e restritos, que podem ser de tecido ou descartáveis. Contato das mãos já desgermadas. Acima do lavabo localizam-se os recipientes contendo a solução desgermante e um outro contendo a escova esterilizada. Após a passagem pelo SO, ou seja, sala de operação, o cliente é encaminhado à sala de RPA, a qual deve estar localizada de modo a facilitar o transporte do cliente, sob efeito anestésico da SO para a RPA, e desta para a sala de operação, na necessidade de uma reintervenção cirúrgica. Deve possibilitar ainda o fácil acesso dos componentes da equipe que operou o cliente. E, por final, considerando-se a necessidade de se ter materiais em condições para o pronto uso, bem como evitar a circulação desnecessária de pessoal e equipamentos dentro e fora da área do centro cirúrgico, recomenda-se a existência de salas específicas para a guarda de medicamentos, materiais descartáveis, esterilizados, sejam eles de anestesia, de limpeza, aparelhos e equipamentos de roupa privativa, dependendo do tamanho do centro cirúrgico. É também recomendável que haja uma sala administrativa, sala de espera para familiares e ou acompanhantes, sala de estar para funcionários e copa. Bem, pessoal, por aqui ficamos com mais uma aula. Espero que tenham tido um bom entendimento. Muito obrigada e até a próxima aula.